Já estamos de volta ao vivo e em cores com o seu programa, o nosso programa Vida e Saúde, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. E hoje estamos falando de um tema muito interessante, isso é um tema para todos nós. Desde o momento que a gente nasce, a gente já começa também, o processo das células começa a se renovar e a gente começa o nosso processo de envelhecimento. Então, como envelhecer saudavelmente? Por isso que trouxemos uma das maiores autoridades desse planeta aqui hoje, o Dr. Francisco Viana, médico geriatra, especialista em geriatria preventiva, ortomolecular e medicina biológica alemã, ozonioterapia e biofísica aplicada à saúde. Doutor, o que é isso tudo aqui, doutor? Assim, isso nós chamamos de medicina integrativa. Nós vamos integrando pouco a pouco o conhecimento, não somente da área alopática, medicina oficial, mas como das medicinas complementares, que tem, vamos dizer assim, nós conhecemos, inclusive na história, né, que muitos monges se dedicavam à fitoterapia, à alimentação saudável. Então isso é uma parte integral da saúde vista de forma integral. É pensar no ser humano como um todo, não é somente assim, está doente, toma aquele remédio da farmácia. Existe outro tipo de tratamento, é isso? Mente, também? Corpo e espírito, atuando de forma uníssona. Envelhecimento saudável é o tema de hoje, com essa fera que você está acompanhando. Doutor, vamos lá para Limeira, São Paulo, a nossa amiga Alessandra Queda, né? Que percepção eu tenho do meu corpo para saber que estou envelhecendo bem? Pergunta nossa amiga Alessandra, doutor. Nem sempre o aspecto externo condiz com o aspecto interno. Se você tem as suas funções cerebrais de acordo, orgânicas, a sua digestão e as eliminações de uma forma natural e, vamos dizer assim, regrada, você está envelhecendo mais lentamente. Mas se aos poucos aparecem dores, distúrbios e aquela gripezinha que você tem que demorava 7 dias, agora demora 10, presta um pouquinho mais de atenção. Presta um pouquinho mais de atenção. É comum, doutor, assim, quando a pessoa está assim, poxa, já chegou na melhor idade, enfim, reclamar de dor, né? De dor, começa a aparecer as dores aqui localizadas, enfim, generalizadas. As dores fazem parte, assim, do universo de um processo de envelhecimento, doutor? Sim, é a maior queixa que se tem no nosso consultório, que a gente faz preventivo e faz também, trabalhamos em casas de repouso, etc., com a geriatria propriamente dita, aquela cruel, né? Essas são as dores. Então, o que leva o paciente ao médico não é só uma dor de cabeça esporádica, são dores articulares, dores no corpo, dificuldade, às vezes, e dores que se vão, os caras têm uma ciática, por exemplo, vai se repetindo essa ciática, são as dores que vão aparecendo e cada vez mais florescendo. É a maior queixa que as pessoas têm. O doutor Francisco, e justamente por causa disso, né, tem muita gente assim que a gente sabe que um processo de envelhecimento saudável a gente começa a investir desde a nossa infância e com alimentação, com exercício, enfim. Mas tem muita gente que deixa para investir na sua juventude, né, acumulada, né, somente nessa fase. E aí começa a sentir dor e não quer fazer exercício. Então, eu não faço exercício porque me dói tudo, então eu não faço, prefiro ficar sentado lá na minha poltrona, na minha cadeira, minha casa, ter que fazer qualquer coisa assim. Então, como lidar com isso? Ou seja, a pessoa até quer, quem está assistindo agora sabe que o tema é interessante, quer começar a fazer um exercício, mas sente que mexer a perna dói, sente que já tem um processo de osteoporose, a coluna vai doer, e aí? Nós aconselhamos, se a pessoa gosta de caminhar, vai caminhar, adaptar o exercício àquilo que lhe dá prazer. Não adianta eu forçar você a ir numa academia e fazer musculação se você não gosta. Então você pode fazer hidroginástica, você pode jogar um tênis, você pode fazer uma caminhada, uma respiração. O importante é colocar o corpo em movimento. Exatamente, da maneira que lhe dá prazer. Então se tem dores, tem que ver se tem alguma coisa que está causando essa dor. Ter uma boa orientação de um profissional de educação física, ou fisioterapeuta adequado para poder trabalhar essas dores, né? E sempre pensar, né? O que é que eu posso fazer que me traz saúde, me deixa bem e me traz maior disposição. Sedentarismo e envelhecimento saudável não combinam. É muito relativo, às vezes você vê lá aquele senhor mineirinho fumando o seu cigarro de palha, tomando o seu cafezinho, ali naquela bancada, onde passam os carros, etc. O indivíduo, você vai perguntar, ele fuma desde os 20 anos, ele bebe sua pinga, ele tem 97 anos e está ali e não ficou doente. Mas isso é raro. Isso é uma constituição forte. Na maioria, você tem que se cuidar. E se cuidar através de uma boa alimentação, o exercício,
uma postura de mente aberta, saber que vai envelhecer, que é inevitável, isso é um fato, tá? E começar logo, se puder, logo depois dos 30 anos, se preocupando com isso. Maravilha. Doutor, nós fomos às ruas, o senhor citou a alimentação e parece que há um questionamento, há assim, uma dúvida em relação à questão da alimentação no processo de envelhecimento saudável. Como essa pergunta o povo faz? Meu nome é Célia. Gostaria de saber se a alimentação ela participa, melhora ou não o nosso envelhecimento. Praticamente já respondeu e melhora e muito. Mas que tipo de alimentação? Como, doutor? Tem que comer mais, enfim? Olha, o idoso precisa alimentar-se em um período mais curto e menor quantidade, porque a digestão vai perdendo as enzimas, né? Existe hoje, eu vou colocar um contraponto nessa loucura que eu chamo que é alimentação funcional, etc. Isso é produto. Nós não trabalhamos com produto, nós trabalhamos com ciência. Existem alimentos funcionais que melhoram a saúde. Ponto, isso existe. Mas eu sou favorável à alimentação tradicional. Cada região existe um conhecimento arquetípico que com os anos foi se desenvolvendo, em que aquela alimentação naquele local geográfico traz melhor benefício. Então eu sou favorável em que se coma bem, comprar em volta da sua casa e o local, aquilo que existe, frutas da estação, e você, obviamente, pode ter lá um figo da Turquia, etc. Mas sempre o que é próximo, né, compre local, tem maior relação com o meio ambiente em que você está vivendo. Ô, doutor Francisco, e a questão do sono? É verdade assim, que a gente ouve assim, o idoso, ele dorme menos. Isso é uma realidade? É verdade? Sim. Por quê? Há uma queda de um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio melatonina é o que dá o ritmo circadiano. É um hormônio produzido por uma glândula que sente aqui no centro da cabeça, que é a epífise ou a pineal. Então essa melatonina, além de ser um hormônio regulador do sono, que diminui com a idade, ele é um grande antioxidante. O que quer dizer isso? Ele tira aquele enferrujamento do organismo. Então, em casos onde existe insônia ou que o sono não é reparador, embora ainda não seja totalmente, vamos dizer, legal aqui no país, em termos farmacológicos, nós prescrevemos melatonina, o indivíduo adquire lá dos Estados Unidos, toma e regula o seu sono. Então, ele vai dormir um sono reparador, nem que seja 6 horas. Doutora, a Helena Pérez de Piracicaba, obrigado, Helena, pela participação. Ela constata também que é muito comum muitas pessoas de idade, né, com a idade avançada, reclamarem da questão da memória, falta de memória, enfim. Como trabalhar essa questão aí, doutor, nessa fase? Isso chama-se déficit cognitivo. Não só a memória, como as funções de associação, de pensamento, aquela rapidez que você tinha quando você era jovem, né? Isso vai aos poucos diminuindo. É natural que você não se lembre, depois dos 60 anos, 65 anos, de tudo aquilo que você fez ontem. Essa chamada memória rápida ou a memória atual. Mas você se lembra daquela memória quando você tinha 10 anos, tomava aquele café com leite, conversando com seu avô, que é a memória retrógrada. Então, para tonificar a memória atual, existem técnicas de memorização e manter sempre em atividade leitura, contemplação. Palavra cruzada ajuda? Palavra cruzada ajuda, mas vamos dizer assim, trabalha só um aspecto, porque você lembra da palavra lá do passado. Então eu sou favorável à contemplação de obras de arte. Então a contemplação de obras de arte, se você compra um livro com pinturas, né, sacras, pinturas bonitas, e você contempla aquelas cores e um movimento, isso melhora a memória. Olha só. Chama terapia artística da contemplação de obras de arte. Você pode ver na internet, você pode projetar, e isso traz um benefício, assim, esclarecedor. E aquela pessoa, doutor, que resiste em não querer sair de casa, se isola, de repente há um universo, hoje, graças a Deus, a gente precisa mais, é claro, políticas públicas que facilitam talvez essa interatividade dos idosos, enfim, ou é baile, é passeios, houve até, né, a gente sabe que pacotes turísticos, já a gente pensando nessa fase da vida. É importante essa sociabilidade do idoso?
O S social do idoso faz parte daquele mente, social e corpo, né? Como nós falamos também. É fundamental que a pessoa, ao envelhecer, mantenha boas amizades, cultive amizade, cultive sair, contemplar a natureza, ver uma flor, sentir-se integrado na natureza e participar de atividades sociais. Isso retarda o envelhecimento. Doutora Maria Aparecida dos Santos de São Paulo, capital. Obrigado, Ana Maria Aparecida. Ela pergunta assim, é comum quando a pessoa ela estaciona um pouco mais, ela deixa daquele ritmo acelerado da vida, ela ganha alguns pesos, né? Então, como lidar com isso, como trabalhar e como eliminar essas famosas gorduras corporais, né? A gente precisa saber se existe uma enfermidade disfuncional, quer dizer, se a tireoide está funcionando bem, se a suprarrenal está funcionando bem, se você elimina bem essas toxinas do dia a dia, do ar, dos alimentos, etc. Né? Então, manter, vamos dizer, um corpo regrado e manter aquela famosa barriguinha de pneu não é tão saudável, né? Depende da constituição. O indivíduo mais magro, ele tem o risco também de virar uma doença que perde o músculo, perde a força, que chama-se sarcopenia. É aquele velhinho magrinho que não sustenta nada. Ou ele vai virar um idoso obeso. Entre esses dois extremos, tem o bom senso. Então, o bom senso é primeiro saber, está engordando por quê? Come demais, faz exercício de menos, ou existe um probleminha, por exemplo, de disfunção da tireoide. Saber a primeira coisa. Segundo, trabalhar a causa e não a consequência. Então, por um tempo, a gente recomenda aos nossos pacientes fazer desintoxicações. E a gente vai perguntar no próximo bloco de quanto em quanto tempo a pessoa, na melhor fase da vida, né, na melhor idade, tem que visitar um geriatra ou um médico. Então, quer saber essa resposta e outras tantas? Então não sai daí. Esse é o Vida e Saúde, ele é seu. E por ser seu, volta já. Só para você. A dica fica para quem tem que ter longevidade com qualidade de vida. Tem que associar, a gente acredita em 3 pilares aí que sustentam isso. Seria atividade física regular, uma alimentação saudável e um equilíbrio emocional que a gente consegue, aliando essas duas coisas, essas 3 pilares, você consegue ter uma longevidade com qualidade de vida.